Bom dia, boa tarde. Essa é a primeira aula do primeiro módulo do curso de Física 3 para as engenharias do campus Blumenau da UFSC. O primeiro módulo trata de eletrostática e a primeira parte agora trata de carga elétrica e campo elétrico. Ok? Quais os tópicos do capítulo? Nesse capítulo a gente vai discutir carga elétrica, o que é carga elétrica, um pouco de noções de que são condutores isolantes, bem em linhas gerais, e algumas características da carga elétrica. Depois a gente vai ver, uma das partes principais do capítulo é a lei que rege as forças entre as cargas elétricas, a lei de Coulomb. Como a gente determina forças entre cargas quando você tem cargas pontiformes isoladas, quando você tem distribuições de cargas. Como a gente trata o caso de distribuições contínuas de carga, quando você não pode localizar as cargas espacialmente, mas quando elas são espalhadas em regiões do espaço. A gente já introduz nesse capítulo o conceito fundamental, um dos conceitos fundamentais não só da eletricidade e magnetismo, mas da física, que é o conceito de campo. A gente vai introduzir o que é o campo elétrico, gerado por uma carga, ou por uma distribuição discreta de cargas, ou por uma distribuição contínua de cargas. E essa noção é fundamental para todo o resto dos estudos de física que vocês vão realizar. Vamos ver como se calcula isso para vários tipos de distribuições e vários exemplos de cálculo, e no final do capítulo a gente vai ver um pouco do que são dipolos elétricos e como eles se comportam sobre campos elétricos. Esse conteúdo está em vários livros e, sobretudo, a gente está disponibilizando material online no Moodle para que vocês sigam a parte teórica. No Moodle, há notas de aula, no Moodle, há slides que vocês vão poder utilizar para se basear. Esse conteúdo você pode encontrar em quaisquer livros que você tenha, do Sears, Zemansky, Moisés, Halliday, Tipler, Survey, qualquer livro desse. Um pouco de introdução histórica da eletricidade e magnetismo. Os fenômenos estudados nesse tópico já eram alguns fenômenos básicos de eletricidade e magnetismo, eram conhecidos já desde a antiguidade. Por antiguidade eu quero dizer antes de Cristo, 500 antes de Cristo, 600 antes de Cristo, 400 antes de Cristo, por aí. Na Grécia Antiga já se sabia que certos materiais, quando atritados, adquiriam a propriedade de atrair certos objetos pequenos, como fiapos de lã ou papel. Não existia, né? Hoje em dia é fácil fazer esse experimento com PVC ou com pente de plástico e papel picado. Naquela época não existia, mas eles repararam que atraía certos materiais atritados, atraíam fiapos de lã, então o próprio cabelo. E também era conhecido o fenômeno muito misterioso para a época. Ambos os fenômenos eram misteriosos para as pessoas daquela época. O fenômeno de que certos objetos, quando atritados, ou seja, quando eu esfregava, se eu tenho essa caneta, por exemplo, de plástico, se eu esfrego ela no tecido, ela poderia atrair o meu cabelo, ou fiapos de lã, alguma coisa assim. Isso era um dos fenômenos. Outro fenômeno era que certas rochas, a magnetita, principalmente, atraíam limalhas de ferro. Daí passaram-se quase 2000 anos de muitas especulações e opiniões sobre o assunto, e achava-se que se tratava de fluidos misteriosos que preenchiam os objetos, e havia várias teorias, a maioria das quais erradas, até que, a partir do século XVII, começou a haver um tratamento mais rigoroso e científico do assunto. Vários cientistas, a partir daquela época, começaram a produzir textos onde eles descreviam de maneira mais rigorosa e formal esses fenômenos já há tanto tempo conhecidos. A explosão da área de pesquisa de resultados válidos, rigorosos, que são conhecidos até hoje na área, ocorreu no século XIX. A partir do final do século XVIII, com o marco principalmente da lei de Coulomb, a descoberta da lei de Coulomb, de que objetos carregados eletricamente se atraem ou se repelem segundo uma lei matematicamente exata, descoberta por esse cientista francês, o Coulomb, foi um dos marcos iniciais dessa ciência. Depois, ao longo do século XIX, com vários avanços tecnológicos em metalurgia, em manipulação de materiais, que permitiram a criação de fios elétricos, bobinas, ímãs,
baterias que produzem correntes elétricas. Com todo esse aparato, foi possível que vários cientistas, Benjamin Franklin, Ørsted, Michael Faraday, o Biot, Savart, Hertz, todos eles conduzissem experimentos de maneira rigorosa em laboratório, e a partir do resultado desses experimentos, eles mesmos, ou físicos teóricos, principalmente Maxwell, construíssem a teoria para explicar todos esses fenômenos. Essa teoria é o eletromagnetismo, que é um dos marcos da história da ciência, um dos marcos do desenvolvimento do ser humano. O Richard Feynman, que é um dos maiores físicos do século XX, ele escreveu no Lições de Física, que é um texto excelente e recomendadíssimo para seguir o conteúdo de todos os cursos de física básica. O Feynman comentou que se daqui a algo do tipo, se daqui a 1000 anos fosse feita, ainda houver vida no planeta e for feita uma história do progresso científico do ser humano, certamente o desenvolvimento da teoria eletromagnética estará entre a grande conquista dos primeiros milênios do desenvolvimento humano. E se a gente pensar bem, tudo que a gente tem de bacana em casa funciona com base em eletricidade ou magnetismo. Luzes elétricas, computador, celular, rádio, TV, tudo ali funciona com base no que a gente vai começar a estudar nesse curso de Física 3. Tudo isso começou há mais de 2000 anos atrás, quando pessoas ficaram intrigadas porque reparavam que, atritando certos materiais que eles tinham, âmbar principalmente, que é uma resina natural, eles reparavam que aquilo atraía fiapos de lã, ou que certas rochas atraíam objetos de ferro. Tá, esse é um pouco um resumo bem resumido da história da eletricidade e magnetismo. Por trás desses fenômenos todos existe a carga elétrica, uma propriedade da matéria que até agora nos cursos Física 1 e Física 2 a gente não discutiu. Não foi necessário ainda discutir. A carga elétrica vai ser a protagonista do curso de Física 3. Todos os fenômenos aqui vão ter cargas elétricas por trás deles. Cargas se acumulando, cargas se movimentando. Então é um fato experimental, há muito tempo conhecido, que se você atrita certos materiais contra tecidos, um pente de plástico, por exemplo, contra a tua roupa de algodão, ou preferencialmente lã ou seda, ou o próprio cabelo, quando você penteia no dia seco, ele se torna capaz de atrair pequenos objetos, como papel picado, cabelo, fiapos de lã, pelo do gato, água escorrendo da torneira. Outros materiais têm essas propriedades, o âmbar, o vidro, algumas outras resinas. E o que acontece por trás disso? Se intrigou durante quase 2000 anos o ser humano e só foi explicado lá pelo final do século XVIII, por aí. O atrito entre certos objetos provoca o fenômeno de transferência de carga elétrica. Existe alguma coisa na matéria chamada carga elétrica que, quando você esfrega um material contra o outro, você faz com que essa carga saia de um e vá para o outro. Ambos se tornam carregados eletricamente, na verdade. Tá? Depois a gente vai ver uma das características da carga elétrica, que ela vem em dois tipos, positivo, que a gente convenciona chamar positiva e negativa. E o fato de que os objetos carregados eletricamente ou eletrizados por atrito, que antigamente diziam eletrização por atrito, né? Esse fato dá origem à força entre esses objetos, daí a atração. Essa força é uma força chamada força elétrica ou eletrostática. Ela é responsável pela atração, é a base dos estudos que a gente vai fazer de eletricidade. Uma curiosidade histórica: como o material mais disponível e que apresentava esse fenômeno de eletrificação por atrito, de atração de outros materiais depois de ser atritado, que apresentava com mais intensidade esse fenômeno, era o âmbar, que é uma resina natural. A palavra para âmbar em grego é electron. Vocês podem verificar no Google Tradutor, é electron mesmo em grego. E daí vem a palavra eletricidade. Você vê que o que alguém na Grécia, mais de 2000 anos atrás, em torno de 2000 anos atrás, descobriu a partir do âmbar é o nome de uma ciência atualmente. Mais especificamente, se você conduzir esse experimento de maneira um pouco mais rigorosa, observar um pouco melhor o que acontece, que aí levou séculos para começar a fazer isso,
Você observa que se você atrita os mesmos materiais, por exemplo, se eu pego 2 bastões de vidro e atrito contra uma roupa de lã, aproximo um do outro, por exemplo, digamos que um desses bastões eu deixo ele pendurado num fio fininho, em equilíbrio, de modo que ele não fique pendendo para um lado ou para o outro, mas ele fica equilibrado. Isso é a base do instrumento chamado balança de torção, que foi o que o Coulomb utilizou para determinar a forma matemática da lei de Coulomb, que é a lei que determina como é a força entre objetos carregados eletricamente. Tá? Mas antes disso eram feitos experimentos mais simples dessa forma. Digamos que eu atritei contra o mesmo tecido de lã 2 bastões de vidro, eu aproximei um do outro. Um está pendurado na fibra, aqui equilibrado, e eu aproximo o outro. A gente repara, um fato experimental, que eles se repelem. À medida que eu vou aproximando um deles, o outro vai se afastando. Se eu utilizo materiais diferentes, por exemplo, se eu pego um bastão de plástico ou de PVC, ou âmbar, se você tiver, e eu atrito de novo contra a mesma roupa de lã, e agora eu aproximo do vidro, que eu também atritei, a gente observa que eles se atraem. Captar esse fenômeno que o atrito entre a lã e o vidro ou plástico gera transferência de carga elétrica, que faz que esses objetos se carreguem de maneiras diferentes, porque a gente observa que a força nem sempre é a mesma entre eles. A força é ora atrativa, ora repulsiva. Isso levou a se definir 2 tipos de carga elétrica, carga positiva e carga negativa. Isso com base na interação entre objetos carregados, que pode ser atrativa ou repulsiva. Eles podem se atrair e tender a grudar, ou eles podem tender a se afastar. Daí veio a definição de 2 tipos de carga, positiva e negativa. É um nome totalmente convencionado. A carga elétrica é uma propriedade fundamental da matéria, a origem dela é nas partículas elementares que compõem a matéria, nos elétrons, mais especificamente. Na verdade, quase todas as partículas elementares têm carga elétrica. Os fenômenos que a gente observa em eletricidade e magnetismo, a esmagadora maioria deles vai ter origem nos elétrons. Os elétrons vão ser os protagonistas da boa parte dos fenômenos em eletromagnetismo. O processo de eletrificação por atrito, por exemplo, envolve elétrons sendo transferidos de um material para o outro, quando você esfrega. Alguns elétrons, né? A gente vai fazer uma conta, mas a gente mostra que você nem precisa transferir tantos elétrons assim para já ter uma força significativa. A força de origem elétrica é uma força extremamente forte, extremamente intensa. Ela dá em torno de 40 ordens de grandeza mais forte do que a força gravitacional, que parece um resultado não muito intuitivo. Se você pensar bem, fala, pô, a força gravitacional mantém a Lua em órbita da Terra, são coisas gigantes e tudo, mas é exatamente isso. Você precisa de objetos gigantes, com uma massa gigantesca, a massa da Terra é da ordem de 10 a 24 quilogramas, se eu não me engano, para você ter força gravitacional significativa. Essa caneta não exerce força gravitacional significativa em nada aqui à minha volta, apesar de que, de acordo com a teoria, ela gera força gravitacional porque ela tem massa. Mas a força é minúscula, é desprezível. Você precisaria ter um negócio do tamanho de um planeta para essa força se tornar realmente bem forte. Enquanto que forças de origem elétrica ou eletromagnética envolvem objetos minúsculos exercendo forças imensas um no outro. Existe uma diferença de 40 ordens de grandeza na intensidade da força elétrica e da força gravitacional. A força elétrica é absurdamente mais forte. E ela tem origem nas cargas elétricas, que são propriedades fundamentais, intrínsecas às partículas que compõem a matéria. É um fato experimental que há 2 tipos de carga elétrica, que a gente convenciona chamar positiva e negativa. Normalmente os materiais, todos os objetos à nossa volta, são eletricamente neutros, ou seja, o que quer dizer isso? Eles vão ter quantidades iguais de carga positiva e negativa. Mas é possível, em alguns casos, você transferir essa carga de um material para o outro, através, por exemplo, da eletrificação por atrito. E há outros meios também, a eletrificação por atrito é o mais simples deles. Ao contrário da força gravitacional, a gente usou a comparação lá com a força gravitacional. A força elétrica, além de ser absurdamente mais forte que a gravitacional, ela pode ser atrativa ou repulsiva, enquanto que a força gravitacional é só atrativa. E o fato dela ser atrativa ou repulsiva vai depender do tipo de carga que você tem presentes ali interagindo. Cargas iguais se repelem, cargas opostas se atraem. Você tem 2 cargas positivas ou 2 cargas negativas próximas, elas vão sempre se repelir. Você tem carga positiva e negativa, elas vão
sofrer força atrativa. Duas propriedades fundamentais da carga elétrica. A carga elétrica é quantizada. O que quer dizer quantizada? Ela ocorre em múltiplos inteiros de um valor fundamental. Esse valor fundamental vai ser a carga do elétron. Você não pode ter objetos com uma carga que envolva frações da carga do elétron, pelo menos no nosso dia a dia. Quando, em estudos de partículas elementares, há certas partículas que têm carga que é fração da carga do elétron, mas a gente não tem que se preocupar com isso agora. Na eletricidade e magnetismo da física 3, no eletromagnetismo mais avançado, que pode ser que vocês venham a estudar, dependendo do curso, você vai ter sempre a carga ocorrendo em múltiplos inteiros da carga do elétron. Isso se chama quantização da carga. E uma outra característica fundamental, outra propriedade fundamental é a conservação da carga. Você não pode criar carga, aparecer do nada. A carga é conservada, significa que você tem um corpo com uma certa quantidade de carga. Se você transfere uma fração dessa carga para outro corpo, por exemplo, você transfere 20% da carga que o corpo A inicialmente tem para o corpo B. O corpo A vai ficar com 80% da carga. Isso parece óbvio, mas é uma propriedade importantíssima. Outro corpo que você vai ficar com 20% daquele valor de carga. Você tem um coulomb num corpo, um coulomb de carga. Coulomb é a unidade de carga elétrica. Você transfere 0,2 coulomb para o outro. O corpo de onde essa carga você vai ficar com 0,8 coulomb e o outro vai ficar com 0,2. Ok? Isso é para um corpo inicialmente carregado. Se você tem um corpo eletricamente neutro, boa parte dos objetos, materiais que a gente tem contato no dia a dia são eletricamente neutros. Significa que eles têm quantidades iguais de carga positiva e negativa. Então, eu tenho essa caneta, ela é neutra. Se eu atrito ela contra a minha camisa de algodão, digamos que eu passei um certo número de elétrons dela para a minha camisa. Digamos que eu passei 1000 elétrons dela para a minha camisa. A minha camisa vai ficar carregada negativamente, com carga equivalente a 1000 elétrons, e a caneta vai ficar carregada positivamente, com carga equivalente a 1000 elétrons. A camisa fica negativa porque elétrons foram para ela, e elétrons são cargas negativas. A caneta ficou positiva porque elétrons saíram dela, então a ausência dos elétrons que estavam equilibrando, tornando o material eletricamente neutro, fazem com que ele tenha um excesso de carga positiva. A carga positiva vai vir de onde? Dos prótons. Isso vai fazer com que ele tenha uma carga final positiva. Isso é a conservação da carga. A carga não apareceu do nada na minha camisa, ela foi transferida da caneta para a minha camisa durante o processo de atrito. Okay? Você não pode criar carga e sumir com carga, ela sempre se transfere de um corpo para o outro. A origem disso tudo é o quê? É o átomo. Um átomo é composto por cargas positivas no núcleo e por cargas negativas em torno dele nos elétrons. Esse é um esquema bem grosseiro de um átomo. Os elétrons têm carga negativa, eles vão ser os responsáveis pelos fenômenos, boa parte, como eu falei, dos fenômenos eletromagnéticos observados, e também dos fenômenos químicos. A química, basicamente, as reações químicas todas têm a ver com elétrons sendo transferidos entre átomos ou entre moléculas. Os prótons são as cargas positivas, só que os prótons eles estão muito localizados no núcleo, que é minúsculo, no centro do átomo, e eles são fortemente presos ao centro. É muito difícil você mexer no núcleo atômico, você precisa de energias altíssimas, isso está fora do escopo dos fenômenos que a gente vai estudar nesse curso. Então a gente não precisa se preocupar com a influência dos prótons, dos átomos nesses fenômenos, exceto quando você, digamos, tira um elétron de um átomo e o átomo vai ficar com uma carga positiva, porque por causa da conservação da carga. É aquela história, eu tirei um elétron aqui, digamos que eu tenho 10 prótons, 10 elétrons. Se eu tiro um elétron, eu vou ficar com 10 prótons e 9 elétrons, ou seja, eu vou ficar com uma carga positiva. Isso é um íon, é um cátion. Os nêutrons lá no núcleo a gente não precisa se preocupar com eles, porque eles são eletricamente neutros, eles não têm carga elétrica. Ao contrário dos prótons, que são fortemente presos ao núcleo, os elétrons eles podem, com até relativa facilidade, dependendo do átomo ou da situação experimental, ser removidos do átomo. Portanto, por isso que eu falei que os elétrons vão ser responsáveis, vão ser os protagonistas de boa parte dos fenômenos de eletricidade e magnetismo. Correntes elétricas,
que sai lá, a corrente elétrica que sai da bateria e faz o teu celular funcionar, ou a corrente elétrica que passa pela fiação na parede e acende a lâmpada aqui em cima. Isso tudo são elétrons se movendo. Quando eu atrito a caneta na camisa e ela fica eletrificada por atrito, eu estou transferindo elétrons de um para o outro. Eu não sei se o elétron vai sair do algodão e para a caneta ou vice-versa, mas são sempre os elétrons que têm maior mobilidade. Os prótons, você não vai observar movimento de prótons em nenhum caso desse. Depois, dependendo da facilidade com que materiais podem transportar carga elétrica, no caso elétrons, você classifica materiais em 5 grupos principais, né? Você tem 4 grupos principais. Você tem condutores. Os condutores vão ser aqueles materiais geralmente metálicos que são capazes de facilmente conduzir uma corrente elétrica. Alguns óxidos podem ser condutores e soluções contendo íons, como na bateria do carro, também são condutoras. Tá? Condutores, grosso modo, vão ter excessos de cargas livres que podem, segundo um campo elétrico aplicado, se movimentar e transferir carga de um ponto ao outro, transferir energia, realizar trabalho, tudo isso. Ao contrário de um condutor, um isolante é um material que é caracterizado pelo fato de que ele não transporta carga elétrica. Você não consegue aplicar campo elétrico no isolante e conduzir corrente. Tá? O isolante pensa borracha, plástico, madeira, cera, parafina, vidro, água destilada, tudo isso, todos esses materiais são isolantes. Tá? Reparem, água destilada, a água que sai da torneira, ela é condutora. Por isso que você toma choque nela. Você pode tomar choque através da água da torneira, porque a água da torneira tem cloro, tem minerais que vêm da fonte lá de onde ela sai, do rio, e tudo isso em solução aquosa forma íons, e íons são carregados eletricamente e agem como, na presença de um campo elétrico, como portadores de carga e sustentam corrente elétrica. Isso vai ter um capítulo mais adiante no curso que trata disso, correntes elétricas. Além de condutores isolantes, você tem os semicondutores e os supercondutores. Esses têm comportamento um pouco mais complexo. Tá? O semicondutor, ele vai ser certos materiais eles vão ter menos cargas livres do que um metal, bem menos, só que eles vão ter mais cargas livres do que um isolante. Então eles vão poder conduzir um pouco, eles são piores condutores do que o metal, eles conduzem bem melhor do que o isolante. E tem outras características que já envolvem uma análise mais aprofundada e mecânica quântica, tudo que fazem com que você possa fazer esses materiais conduzirem melhor ou não tão bem a eletricidade em certas condições. Isso é o semicondutor, é a base de toda a microeletrônica. Tá? Um semicondutor, digamos, é um condutor ruim que pode ser não tão ruim assim em certas condições, dependendo de campos externos aplicados nele, dependendo de outros substâncias que você introduz nele, que se chamam dopantes, dependendo da estrutura cristalina, de como os átomos estão dispostos lá dentro dele, tudo isso influencia um semicondutor. E o supercondutor é mais complicado ainda. O supercondutor não faz parte do nosso dia a dia, exceto você encontra supercondutores em alguns laboratórios para produzir campos magnéticos muito fortes, você usa uma bobina supercondutora. Quem já fez uma ressonância magnética no hospital ou numa clínica, a bobina, dentro daquele aparelho que você entra dentro, aquilo é uma bobina enorme, aquilo gera um campo magnético muito forte através de uma fiação supercondutora. O supercondutor é mecânica quântica. Ele tem a propriedade fantástica, absolutamente impressionante, de conduzir eletricidade com resistência nula. Quem conduz a eletricidade nele, elétrons, vão se movimentar em pares ali dentro, e é complicado explicar porque que eles formam os pares. Isso só acontece em baixíssimas temperaturas, em alguns metais, em alguns materiais específicos. E a gente não tem ainda supercondutores que funcionam em temperatura ambiente, que seria um dos objetivos principais, digamos, de pesquisa em física de materiais. Física de matéria condensada é o ramo mais amplo que envolve a física de materiais. Você produzir um supercondutor que funciona a temperatura ambiente, porque aí você vai poder distribuir corrente elétrica pela cidade sem resistência, sem perda.
Mas basicamente o que diferencia os isolantes, os condutores, os semicondutores, os supercondutores é como os elétrons dentro dele vão estar disponíveis ou não para conduzir corrente, para se movimentarem, quando você aplica campo elétrico neles. Tudo isso vai ficar mais claro à medida que a gente avançar no curso. Em relação à quantização da carga elétrica, a gente viu que uma das propriedades fundamentais da carga é a quantização. Ela sempre aparece em múltiplos inteiros de um valor. Esse valor é a carga elementar, que é a carga do elétron. Tá? Essa carga vale esse número aqui, isso é uma constante da natureza, uma constante fundamental, 1,6 aproximadamente vezes 10 a menos 19 coulombs. Tá? A unidade de carga elétrica no sistema internacional é o coulomb. Baseado em homenagem ao Coulomb, Charles Augustin de Coulomb, é o nome dele, um cientista francês que fez pesquisas no final do século XVIII nessa área, principalmente estabeleceu a lei matemática que diz como objetos com carga elétrica aplicam força um no outro, que é a base da eletrostática. A primeira comprovação experimental disso ocorreu, no entanto, só no início do século XX, realizado por esse cientista, se não me engano ele era americano, Millikan, fazendo um experimento que envolvia observar através de uma luneta no microscópio o movimento de microgotículas de óleo carregadas eletricamente. Tá? Ele tinha tipo um sistema de 2 placas que ele podia aplicar carga, ele podia colocar carga positiva na de cima e negativa na de baixo ou vice-versa, de modo a inverter o sentido do campo elétrico entre essas placas. Isso vai ficar mais claro, vai dar para explicar melhor esse experimento mais adiante, quando a gente vê campo elétrico, campo de 2 placas, isso tudo. Mas basicamente, olhando com o microscópio essas microgotículas que ele injetava entre essas 2 placas e aplicando o campo elétrico, ora para cima, ora para baixo, observando o movimento dessas gotículas, ele chegou à conclusão de que, de fato, pelas velocidades que ele observava nas gotículas, o resultado experimental dele só podia ser explicado com as gotículas se carregando eletricamente com valores NE, onde N é um número inteiro. Um número inteiro positivo. As gotículas tinham 1, 2, 3, 4, 5 valores de E. Isso foi um dos experimentos fundamentais do início do século XX. Okay? Então, agora que a gente viu a noção de o que é carga elétrica, a origem da carga elétrica nos átomos, nos elétrons, principalmente as cargas que a gente vai observar em boa parte dos fenômenos eletromagnéticos em Física 3 têm origem nos elétrons, dos átomos, a gente tem que ver agora como essas cargas interagem entre si, para saber como elas se movimentam, como elas influenciam umas às outras, e a gente tem que saber que tipo de interação ocorre entre elas, essa interação que eu só falei qualitativamente, que pode ser atrativa ou repulsiva, mas quais são as características mais precisas dessa interação. Isso veio com o resultado fundamental desse cientista, o Coulomb, que determinou, utilizando uma balança de torção, como é a lei de força entre essas cargas. Isso vai ser o tópico da próxima aula.